palavra está aberta. E eu careço da tua iluminação, a fim de transmiti-la com clareza e com fidelidade, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, através da tua palavra, pela minha instrumentalidade. Que o teu Santo Espírito edifique-nos. Que essa palavra fique guardada no mais profundo dos nossos corações e que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os domingos, o dia do Senhor, como o dia do Senhor, são igualmente importantes para nós estarmos louvando a Deus, prestando culto ao Senhor. Mas sempre há algumas datas específicas onde nós temos a oportunidade de refletir ainda mais sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre os motivos e a necessidade de estarmos sempre louvando esse Deus. Nós geralmente temos a oportunidade de refletir mais sobre isso no Natal, né? Embora não saibamos exatamente a data, mas temos uma data aí no nosso calendário, dia 25 de dezembro, aproveitamos essa data. Temos a Páscoa, a Paixão de Cristo, datas em que nós podemos refletir ainda mais sobre a nossa salvação, sobre o que o Senhor fez na nossa vida e sobre como está o nosso relacionamento com Deus, sobre a necessidade de louvarmos, de engrandecermos, de exaltarmos este Deus. E o mês de aniversário da igreja é sempre um destes momentos oportunos. E por isso, olhando para este salmo, eu creio que ele é muito oportuno para esse momento, já que juntamente com o salmo 114 até o 118, esses salmos formavam aquilo que é conhecido como louvor egípcio, que os judeus costumavam cantar durante as principais festas religiosas, Páscoa, festas das semanas, festa dos tabernáculos, e a referência a egípcio acontece pelo fato da primeira Páscoa ter sido realizada quando eles ainda estavam ali no Egito, saindo do Egito. Os salmos 113 e 114 eram cantados no começo da Páscoa, os salmos 115 a 118 na sua conclusão. E estes, meus irmãos, estes salmos provavelmente foram cantados, inclusive, por Jesus e os apóstolos, no cenáculo, na noite em que ele foi traído. Muito provavelmente, estes salmos foram cantados ali. Em resumo, estes salmos formavam uma série que marcava o livramento iniciado quando eles eram ainda escravos no Egito e que se espalhava por todas as nações. A primeira parte do salmo apresenta o Senhor como um Deus glorioso, acima de toda a criação. E a segunda parte do salmo mostra ele como um Deus amoroso, como um Deus que se faz presente com o seu povo. Este salmo ele é muito precioso para nós. Ele mostra Deus, um Deus que está acima da criação, mas ao mesmo tempo está presente com o seu povo. Um Deus que é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ele está acima da criação, mas está presente com os seus, com o seu povo amado, com o seu povo escolhido. E o Salmo 113, ele tem como propósito justamente exaltar o nome pessoal, único e supremo de Deus, do Senhor. E essas benditas verdades também são fundamentais para nós hoje, meus irmãos. Nós poderíamos quando pensar nesse salmo, nós poderíamos pensar em vários temas aqui, dentro do contexto aqui, mas eu queria simplesmente que nós olhemos para esse salmo pensando no seguinte: devemos louvar ao Senhor. Parece óbvio, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós não paramos para refletir o que vem a ser louvar de fato ao Senhor. Devemos louvar ao Senhor. E nós vamos entender aqui quem é esse Senhor também.
e por que Ele é digno de todo o louvor. E eu queria que nós refletíssemos aqui, primeiramente, meus irmãos, na maneira como nós devemos louvar o Senhor. E quando nós olhamos para os primeiros versículos, nós vamos ver a descrição do caráter, do nome de Deus, mas nós vamos ver também algo muito importante aqui. Nós vamos ver como deve ser esse louvor. E eu queria que nós refletíssemos, em primeiro lugar aqui, que a maneira como nós devemos louvar ao Senhor é com profunda devoção, de uma forma intensa, de uma forma plena. Olha o que o salmista começa dizendo aqui. Ele começa exortando os servos do Senhor a louvar ao Senhor. E ele, se os irmãos prestarem atenção, ele repete a exortação, enfatizando assim de que este louvor deveria ser de forma intensa. E nós bem sabemos que louvar significa elogiar, engrandecer, exaltar, enaltecer, falar bem. Nós podemos, inclusive, quando se fala de louvor, nós podemos falar de louvar relacionado a alguém. Pode ser relacionado a uma pessoa. Porém, quem é o merecedor do mais profundo louvor? Um louvor que também está relacionado à nossa adoração. É o Senhor. Ele é o digno do mais profundo louvor, da nossa adoração. E o salmista deixa claro aqui que somente os servos do Senhor é que têm condições de fazer isso de coração, com suas palavras, com suas atitudes, porque são os únicos que o conhecem. No caso de Israel aqui, um sacerdote geralmente liderava o povo no louvor e na adoração, e portanto os servos do Senhor aqui é uma referência aos israelitas no geral, mas também ao grupo de sacerdotes em particular. Todos devem louvar ao Senhor, os sacerdotes liderando o louvor, mas todo o povo louvando a Deus. Os israelitas, o povo de Israel, servo do Senhor, já que ele havia escolhido aquele povo para ser o seu povo próprio, para ser a sua própria propriedade. Deus havia escolhido, Deus havia entrado em aliança com aquele povo. E a exortação aqui é para louvarem o nome do Senhor. Quando se fala ao nome do Senhor aqui, é uma referência ao próprio caráter de Deus. O nome representa o seu próprio caráter. E nós bem sabemos que todas as vezes que aparece esse nome aqui de Senhor, com letras maiúsculas, na nossa tradução, é uma referência a Yahvé, o nome de Deus em hebraico. E essa expressão ela é repetida várias vezes no Salmo, justamente para enfatizar o quanto ele é merecedor do mais profundo, do mais intenso louvor, de uma devoção plena. Portanto, meus irmãos, o salmista estava exortando o povo a louvar ao único Deus verdadeiro, aquele que é autoexistente, que sempre existiu, que sempre existirá, aquele que não muda, que é autossuficiente, que é eterno, que é soberano, que é criador, que é sustentador de tudo, de todos, aquele que está no controle de todas as coisas. É a esse Senhor que eles deveriam louvar. E além disso, aquele que é o Deus da aliança, que graciosamente havia escolhido aquele povo dentre todos os povos para ser o seu próprio povo. E a exaltação, o engrandecimento ao nome do Senhor tinha que ser algo constante, no presente e no futuro. Os servos do Senhor tinham que louvá-lo em todo o tempo e em todos os lugares. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Eles não deveriam louvar ao nome do Senhor apenas quando estivessem reunidos nas festas anuais de louvor a Ele, mas o tempo todo.
O salmista estava deixando claro aqui, portanto, meus irmãos, a exclusividade de Deus, do Senhor, como único digno de todo o louvor. Como único digno de toda a devoção. De ser enaltecido, de ser exaltado, de ser engrandecido. E essas palavras iniciais, elas já se aplicam a cada um de nós hoje, presente hoje aqui. Eu espero que você tenha certeza de que é um servo do Senhor, que é o povo escolhido, você faz parte do povo escolhido, do povo amado de Deus. Nós temos o privilégio de servir ao único Deus verdadeiro, aquele que nos criou, que dirige a nossa história e que nos tornou seu próprio povo. A Vila Nilo, essa igreja, existe por causa do propósito desse Deus. Os servos do passado, temos 40 anos aqui de organização, mas um pouco mais, alguns anos antes, desde ponto de pregação, congregação. Mas os servos do passado, aqueles que passaram por aqui, tiveram o privilégio, tinham o dever e tiveram o privilégio de louvar a esse Senhor. Mas no presente e daqui para frente, cabe a cada um aqui sempre louvar ao Senhor. Hoje e nos próximos anos, se assim Deus nos conceder. Assim, só o que nos resta é louvá-lo com profunda devoção, de maneira intensa, com todas as nossas forças, do mais profundo dos nossos corações. Devemos louvá-lo não apenas hoje, nesse momento de culto, que de fato é um momento apropriado, nesse mês de aniversário, que é um momento apropriado, mas também devemos exaltá-lo, engrandecê-lo, enaltecê-lo com as nossas palavras e atitudes sempre. Louvar a Deus significa também falar bem dele. Precisamos falar bem desse Deus para as outras pessoas, para as pessoas que não o conhecem, para as pessoas que até mesmo o desprezam. Devemos falar dele com alegria. Devemos falar de Deus com empolgação. Devemos exaltá-lo com as nossas palavras e atitudes, onde quer que estejamos, onde quer que Deus nos coloque. A segunda-feira, na terça, e por aí vai. Podemos fazer isso onde? Lá no ambiente familiar, lá no ambiente escolar, profissional. Quanto mais nos relacionarmos com Cristo, mais teremos motivos para louvá-lo, conforme aquilo revelado em sua palavra. Meus irmãos, tudo aqui aponta para o Senhor Jesus, e Ele quer ser a pessoa mais importante de nossas vidas. Ele quer que falemos dele com empolgação, com alegria, com convicção. Eu creio que as palavras do apóstolo Pedro possam resumir bem isso. O fato de sermos servos de Deus e de que devemos louvá-lo. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos engrandecer o nome do Senhor por toda a nossa vida. Já parou para pensar? Eu espero que sim. A coisa mais importante quando acordarmos pela manhã, durante o dia, nas mais diversas situações pelas quais passarmos, quando você for dormir, a coisa mais importante para fazermos é louvar ao Senhor. Que estejamos também deixando este legado para as futuras gerações. Eu olho aqui para a Vila Nilo e o meu coração se alegra, porque a gente vê aqui, e a Liliana um pouco mais que eu, que esteve muito tempo aqui, muitos que eram crianças aqui e hoje estão aí como oficiais da igreja. As futuras gerações louvando o Senhor, mas que isso permaneça, meus irmãos. A nossa oração, o desejo e a necessidade é que isso permaneça, que esse legado precisa ficar para as futuras gerações. É isso que Deus requer de nós. Se já temos feito isso, continuemos. Se não fizemos isso no ano que se passou, ou nos anos que se passaram, que possamos fazê-lo daqui para frente.
Mas, além de aprendermos nesse salmo a maneira como devemos louvar ao Senhor, temos aqui também motivos pelos quais devemos louvá-lo. Na verdade, meus irmãos, embora eu tenha enfatizado aqui a maneira como devemos louvar ao Senhor, nós já percebemos nesses primeiros versículos motivos também para louvarmos o Senhor, principalmente por quem Ele é, o Senhor, Deus, o Yahvé. Nós vimos que é o único Deus verdadeiro, Deus da aliança. Isso já é um motivo, mas eu queria ressaltar aqui mais motivos, a partir dos próximos versículos, para louvarmos o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. E o primeiro motivo, a partir do versículo 4 até o 6, devemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. E aqui nós vamos ver que Ele é um Deus que está no trono. Fala da sua majestade, da sua grandeza, de um Deus exaltado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos louvar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus majestoso. O salmista aqui apresenta a Deus, ou quando você olha no versículo 4, ele já começa dizendo excelso. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus é merecedor do louvor, o Senhor é merecedor do louvor, porque Ele é supremo em tudo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele governa toda a criação, porque nada acontece à parte da sua soberania, da sua vontade soberana. Toda a criação, seja aqui na terra, no céu, abaixo da terra, está debaixo do domínio, do controle, do reinado de Deus. Com relação ao seu trono nas alturas, a ideia aqui não é de localização, mas sim de valor, dignidade e poder. Alturas transmite essa ideia, é algo valioso. Ele é onipotente, é onipresente, está em todos os lugares. Como Ele é onipresente, não é algo apenas localizado. Ainda que Deus esteja em toda parte, Ele não pode ser contido pela terra e pelo céu. Deus está acima de todos eles. Deus está acima de tudo, acima de todos. Se nós pegarmos no antigo Oriente Médio, o que acontecia nessa época? E ainda acontece muito hoje, mas principalmente nessa época. Cada nação tinha seus deuses nacionais e imaginários. Cada nação tinha o seu Deus. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus da montanha, tinha Deus das planícies, tinha Deus dessa nação, Deus daquela nação, mas somente o Senhor podia ser proclamado como o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus de todas as nações, que não está limitado a nada. Ninguém poderia ser comparado a Ele. E ainda falando a respeito da grandeza do Senhor, o salmista afirma ser Ele tão sublime, incomparável, que precisava se inclinar para ver o que se passava sobre a terra. O que o salmista está dizendo aqui, estes versículos nos lembram da maravilhosa descrição que o profeta Isaías faz sobre a majestade do Senhor, sobre a grandeza do Senhor. Permitam-me ler apenas lá no Isaías 40, eu vou citar apenas 2 versículos aqui. O versículo 15 e o 17 de Isaías 40, que diz o seguinte: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É dessa forma que Deus deve ser comparado a tudo que já existiu, a tudo que existirá. Certo teólogo disse o seguinte: para cruzar o universo inteiro, como nós o conhecemos na velocidade da luz, levaríamos cerca de 20 bilhões de anos. E a glória de Deus está acima de tudo isso. O Senhor está acima de tudo.
Meus irmãos, nós temos muitos motivos para louvar ao Senhor, mas devemos louvá-lo por aquilo que Ele é, porque Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, o Deus grandioso, exaltado acima de tudo e de todos. Devemos louvá-lo porque Ele é o Deus infinito que nos criou, e que nos criou para louvá-lo. O propósito pelo qual Deus nos criou foi justamente para glorificá-lo, exaltá-lo, para agradá-lo em tudo. Devemos louvá-lo porque somos servos do Rei do Universo, que reina sobre o céu e a terra, infinito em glória e poder, que não pode ser comparado a mais nada nem ninguém. Precisamos louvá-lo porque Ele é infinitamente maior do que todos nós. Porém, se esta fosse a única forma que tivéssemos para enxergá-lo, embora já seria suficiente para louvá-lo, porque todos são indesculpáveis por deixar de louvar ao Senhor, por deixar de reconhecer ao Senhor, mas também se fosse apenas isso, seria algo assustador pensarmos na nossa insignificância diante de um Deus tão majestoso, de um Deus tão glorioso. Seria assustador nós, miseráveis pecadores, pensarmos em um Deus totalmente santo, apesar do devê-lo de fazê-lo, de louvá-lo. Mas mesmo sendo um Deus glorioso, majestoso, nós temos o privilégio de chamá-lo de nosso Deus. E o segundo motivo vai descrever, meus irmãos, justamente que nós devemos louvá-lo por aquilo que Ele faz também. Pelas suas ações em favor do seu povo, em favor de nós. Então nós devemos louvar a Deus, em primeiro lugar, pelo que Ele é, pela sua majestade, por ser o único Deus verdadeiro. Mas em segundo lugar, nós temos o privilégio, temos a alegria de louvá-lo por aquilo que Ele faz, apesar de sermos imerecedores. Olha o que o salmista diz aqui, a partir do versículo 7, após ainda o finalzinho do 6 aqui, mas pegando principalmente o versículo 7, logo após falar sobre a grandeza de Deus, o salmista destaca algumas ações dele, explicando que embora Deus esteja acima de tudo e de todos, Ele não é um Deus ausente. Lembro daquele cântico que nós sempre cantamos, né? Nas estrelas. Deus não vive longe lá no céu, mas está aqui presente, né? A ideia aqui de se inclinar, já vimos sobre isso, a ideia de se inclinar, ela transmite a grandeza, o quanto Deus é grande, o quanto nós somos insignificantes. Ele se inclina, mas essa ideia de se inclinar também transmite algo importante. Se inclinar transmite a ideia de se preocupar com o que está abaixo. Ele se inclina porque ele se preocupa. O Deus infinito se preocupa em ajudar o ser humano finito, insignificante. Ao contrário dos poderosos deste mundo, do passado, do presente, que normalmente desprezam os mais simples, Deus, por outro lado, se preocupa com aqueles mais simples, com aqueles mais necessitados. Aqui o salmista, portanto, está declarando que Deus age com graça, com misericórdia, em favor daqueles aos quais Ele escolheu, daqueles aos quais Ele ama. Que Ele escolheu para ser parte do seu povo. Aqui o salmista está falando do Deus bondoso, do Deus gracioso, do Deus salvador, do Deus libertador. Para demonstrar isso, o salmista usa como exemplo as pessoas mais necessitadas. Na época em que esse salmo foi escrito, embora nós não saibamos ao certo se ele é um salmo pré-exílio ou pós-exílio, mas independente disso, na época que ele foi escrito, havia pessoas
Havia pessoas muito pobres, muito necessitadas. Algumas delas viviam ali no monturo. Monturo era um local onde as pessoas jogavam cinzas, onde poderíamos dizer que é um lugar onde estava cheio de lixo. E ali estavam pessoas doentes, extremamente pobres, desprezadas pela sociedade, que dependiam da caridade, da ajuda das pessoas, não tinham voz nem autoridade para intervir em assuntos públicos, em assuntos importantes da sociedade. Mas o salmista, ele afirma que apesar de Deus ser tão glorioso, ele se inclina não apenas para ver a situação das pessoas, como também para exaltar os humildes. Ele é o Deus que pode transformar uma pessoa sem teto, um mendigo, em uma importante autoridade. Ele diz aqui, fazendo com que este participe dos assuntos públicos, locais ou nacionais, ao lado das principais autoridades, dos príncipes. E na história do povo de Deus nós percebemos isso, meus irmãos. Lembram-se de José? Deus tirou José da prisão, o irmão desprezado por inveja, vendido como escravo, passou por tantas situações, foi jogado na prisão por causa da mentira da senhora. Ele trabalhava para um grande homem poderoso, e a esposa dele inventa uma mentira e ele vai parar na prisão. E o que aconteceu com José? Ele foi liberto da prisão para ser governador do Egito. Deus chamou Davi. Quando Samuel vai visitar Jessé, e o próprio Samuel pensava, quando via cada um dos filhos ali, pensava, o Senhor escolheu esse. E um que ele nem imaginava, nem o próprio Jessé imaginava, e Deus dizendo, Deus não olha a aparência, Deus olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E ele pergunta, ainda há mais alguém? E nós vemos, meus irmãos, que Deus chama o simples pastor de ovelhas, Davi, para ser o maior rei de Israel. Deus usou simples pescadores, Pedro e os demais, para pregarem o seu evangelho, para que o evangelho fosse espalhado. E Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que Deus chama as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Esse é o Deus que pega os simples, os desprezados, escolhe e transforma e exalta. E um segundo exemplo usado pelo salmista é o da mulher estéril, sendo mãe pela ação de Deus. Ou seja, Deus satisfaz o incapaz. Naquela época, uma mulher não poder ter filhos, ser estéril, era uma humilhação social, era um motivo de grande tristeza para a mulher. Mas o salmista aqui apresenta Deus como aquele que pode acabar com a esterilidade. E na história do povo de Israel nós vemos vários exemplos. Nós vemos o exemplo de Sara, né? Além de ser estéril, já estava numa certa idade que não podia mais ter filhos. E Deus escolheu ela para ser a mãe de Isaque, o filho da promessa. Nós vemos Rebeca e Raquel, que também eram estéreis, mas posteriormente vieram a ter filhos. E outro exemplo, nós lemos na liturgia hoje, o exemplo de Ana, que também era estéril e se tornou mãe do grande profeta e sacerdote Samuel. Inclusive, a própria Ana entoou um cântico que nós lemos hoje na liturgia, um cântico de gratidão a Deus, com palavras idênticas aos últimos versículos que nós lemos aqui. O salmista, certamente, quando escrevia, tinha em mente justamente a história de Ana. Deus alegrou o coração angustiado daquela mulher. O que me chama muita atenção é que quando Ana ela se coloca na presença de Deus em oração, ela estava amargurada, ela estava angustiada, mas após a sua oração, o seu semblante já não era mais triste,
Porque a sua petição estava nas mãos do Senhor. A sua confiança estava em Deus e depois Deus fez com que ela tivesse não apenas um filho, mas alguns filhos. Meus irmãos, quando nós pegamos toda essa história da redenção, você vai perceber, inclusive, que Jesus ele veio de qual linhagem? Da linhagem de Sara, da linhagem de Ana, e ele nasceu de uma virgem. Que Deus poderoso e que Deus gracioso. Não podemos olhar para esse salmo sem vislumbrar a Cristo Jesus. O povo de Israel entendia o que o salmista estava dizendo quando cantavam esse salmo, pois o Senhor os tinha abençoado desde o começo, os livrando do Egito, conduzindo até a terra prometida. E caso esse salmo seja um salmo pós-exílio babilônico, ele certamente serviria também de encorajamento para aquele remanescente povo judeu que precisava reconstruir a nação e as suas próprias vidas. Eu queria trazer mais algumas lições para nós, meus irmãos. Se existe essa igreja, 40 anos, e cada um de vocês que estão aqui hoje, servindo ao Senhor, é porque Deus agiu em favor de cada um aqui. Você sabe a sua história, mas você sabe que a sua história existe por causa de Deus. Ele que te trouxe salvação, Ele que nos trouxe salvação. Todos nós, meus irmãos, éramos como mendigos no aspecto espiritual, estávamos em uma situação humilhante por causa dos nossos pecados, mas Deus olhou para a nossa situação. E o que Deus fez? Ele deixou o seu glorioso trono celestial e veio até este mundo para nos ajudar. E esse Deus conosco, Jesus Cristo, Ele fez isso a ponto de ir até a cruz e morrer por cada um de nós. Ele nos tirou do monturo do pecado e nos exaltou, nos tornando filhos do Rei dos Reis. Não pertencemos mais a este mundo, mas pertencemos ao único Deus verdadeiro, ao Senhor. Quando irmos desse mundo, habitaremos com Jesus, o príncipe da paz, com Deus, o Rei dos reis, para sempre. Não poderíamos salvar a nós mesmos, não havia nenhuma esperança para mim e para você, mas o Senhor tomou a iniciativa. Ele nos tirou da vergonhosa situação do pecado em que estávamos, nos livrou, nos salvou. E meus irmãos, Ele fez isso nascendo de uma forma simples, de uma forma sobrenatural. Jesus não nasceu simplesmente de uma mulher estéril, mas Ele nasceu de uma virgem, em uma humilde manjedoura. E quando Jesus esteve aqui nesse mundo, meus irmãos, Ele viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver com Ele. E apesar de nossas limitações, Ele nos usa em sua obra. A nossa suficiência vem de Cristo. Portanto, temos motivos mais do que suficientes para louvarmos ao Senhor. E louvá-lo não é só um dever, mas é também um privilégio dos servos do Senhor. Sou eu e é você. Que cada um de nós louve ao Senhor com profunda devoção, com total devoção, de forma intensa e constante, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, faz e fará por nós. Louvemos ao Senhor
Esse Deus que, mesmo sendo tão glorioso, o Senhor do universo, e apesar da nossa insignificância, dos nossos pecados, Ele veio a esse mundo, se fez um de nós, morreu por nós, e providenciou para que o Evangelho chegasse até nós. Ele providenciou, na sua soberania, pela sua providência, Deus providenciou para que cada um de nós aqui pudéssemos um dia ouvir essa mensagem de salvação, para que cada um de vocês pudessem ser arrebanhados para congregar nessa igreja que prega o verdadeiro evangelho, uma igreja que nasceu do propósito do nosso Deus. O nosso Deus, esse Senhor, é aquele que tem abençoado esse trabalho por mais de 40 anos, e é aquele que continuará fazendo isso. Portanto, meus irmãos, a palavra que eu quero deixar aqui é: louvemos e prossigamos louvando ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai perceber a importância disso. O salmo começa com aleluia, termina também com aleluia, exaltando esse bendito Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Feche seus olhos, vamos louvar o nosso Deus, adore o Senhor, coloque a sua vida diante dele. Eu peço que o irmão Myron ore ao Senhor no sentido do que ouvimos. Precioso Deus, maravilhoso Deus, Deus santo, Deus tremendo, Deus majestoso, Deus infinito, Deus de amor, Deus de graça, Deus de favor, Deus de justiça, Deus de misericórdia. Esta igreja está, Senhor, maravilhada em Tua santa presença, Senhor, reconhecendo a Tua glória, a Tua majestade, Senhor, o Teu poder, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor tem amado este povo, o Senhor escolheu este povo, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos carregado, nós temos nos abrigado, ó Pai, nos escondido em Ti. E esta igreja, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai, tem presenciado, tem vivido maravilhas, ó Pai. O Senhor tem sido Deus bondoso conosco. O Senhor tem escrito a história dessa igreja, nos levando e nos regendo com mão poderosa, e o nosso coração, ó Pai, se alegra, se derrama em Tua presença, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa alegria. Foi o Senhor, ó Pai, que nos ressuscitou porque estávamos mortos, ó Pai, e nos deu vida nova, vida eterna, Senhor. Estaremos, ó Pai, juntos no céu, Senhor. Somos o Israel de Deus, de forma que o nosso coração, Senhor, transborda na Tua presença. O que nós pedimos, ó Pai, é que o Senhor continue com a Igreja Presbiteriana de Vila Nilo, Senhor, com a Igreja Presbiteriana, com os nossos queridos missionários, enfim, ó Pai, com todos aqueles que pregam a Tua palavra de forma genuína, ó Pai, de forma precisa, Senhor, para que a Tua palavra alcance, Senhor, mais e mais vidas, tudo isso para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Que a história da Vila Nilo seja uma história, Senhor, de uma igreja santa, de uma igreja de portas abertas, que pregue, que sempre pregará a Tua palavra de forma genuína, ó Pai. Usa este povo, abençoa as famílias aqui, ó Pai, como o Senhor tem abençoado. Nós estamos gratos e felizes, Senhor, por receber e por viver as Tuas grandes bênçãos, pelo Teu consolo, pela Tua proteção, pela cura, por emprego, Senhor, e por tantas coisas que o Senhor tem derramado. Nos ensina, Pai, a ter um coração grato, Senhor, um coração que louva, que adora o Teu nome, Senhor. Nos ensina, Pai, a nos resumir a Tua santa e preciosa presença, reconhecendo que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é Deus bom, e é assim que nós queremos caminhar, ó Pai, com a visão correta de quem somos e de quem o Senhor é, ó Pai. Nos acrescenta força, vigor, Senhor, nos transforma cada vez mais em servos genuínos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, sempre diminuir para que o Senhor apareça, Senhor. Amém. Nos transforma em sal da terra, em luzeiros por onde quer que andarmos. Tudo Te entregamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.